Muito bom dia, irmãos, muito bom dia, irmãs. Que bom que vocês estão aqui. Que bom que a gente pode estar mais uma vez nos reunindo como partezinha da comunidade de Cristo nesse mundo para estar adorando o nome dele, para estar ouvindo a palavra dele juntos, como família que somos. E quero te convidar nesse momento para estar abaixando sua cabeça, fechando seus olhos e colocando esse momento diante de Deus, que agora as preocupações da nossa semana, as ansiedades que virão, que elas não sejam mais importantes do que a gratidão que nós temos a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Que nesse momento a paz e a alegria que superam todo entendimento possa estar invadindo nosso coração, que a gente possa estar adorando a Deus não só com palavras, com essas músicas, mas com corações que de fato ressoam esse amor que Ele tem por nós e que tem esse desejo de refletir esse amor para Ele. Senhor Deus, Pai, eu te agradeço, Deus, pela vida de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs que estão nessa igreja hoje, Deus. Peço, Pai, que agora, Senhor, prepara o nosso coração, Pai, para estar te adorando, para estar, de fato, disponíveis e prontos para ouvir a Tua palavra, Deus. Que o Senhor não permita, Pai, que nossas ansiedades, que nossas preocupações, qualquer tristeza que esteja no nosso coração, Deus, possa estar nos impedindo, Deus, de ouvir Tua voz. Que o Senhor Deus, que ouve muito mais do que palavras, muito mais do que notas em canções, que ouve nossos corações, Deus. Que o Senhor possa estar se alegrando do que a gente vai fazer aqui nessa manhã, Pai. Que como pequena célula desse grande corpo de Cristo que se reúne, Pai, ao redor do mundo nesse dia, que a gente possa, Pai, estar fazendo nossa parte, engrandecendo o Teu nome e nos lembrando, Pai, sempre, uns aos outros, o que o Senhor fez por nós naquela cruz, o que o Senhor continua fazendo por nós cada um desses nossos dias, Pai, em cada um dos nossos desafios. Que as palavras que vamos entoar, Deus, sejam de pura gratidão a Ti, por quem Tu és e pelo que o Senhor faz em nós, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se colocar de pé? Dos montes corre para o mar, Teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a Tua cura entrar. Me alegro por Te pertencer, levantarei as minhas mãos. O Teu amor me alcança e me faz louvar-Te. Cantarei Teu amor para sempre. Cantarei Teu amor para sempre. Cantarei Teu amor para sempre. Cantarei Teu amor. Dos montes corre para o mar, Teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a Tua cura entrar. Me alegro por Te pertencer, levantarei as minhas mãos. O Teu amor me alcança e me faz louvar-Te. Cantarei Teu amor para sempre. Cantarei Teu amor para sempre. Cantarei Teu amor para sempre. Cantarei Teu amor. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a Ti, ele se encherá com a Tua alegria. Cantarei Teu amor para sempre. 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 Cantarei Teu amor.
Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo, pois só teu nome é santo, pois só teu nome é santo. Sim, Senhor Deus, teu nome é santo. Recebe o louvor da tua igreja nesse momento, nesse lugar, e que isso venha dos nossos corações, Deus. O Senhor possa estar ouvindo a gratidão que vem de cada um de nós, Deus. Senhor, um cântico novo, cantai ao Senhor. Todas as terras cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor. Todas
todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Senhor Deus, obrigado porque no Teu santuário nós encontramos força, encontramos formosura, Deus, encontramos o fundamento da nossa existência, Deus, e obrigado porque isso não depende das outras pessoas, Pai, não depende do nosso sucesso que podemos ver nos outros, ou mesmo do que a gente pensa de nós mesmos, Pai, mas depende do Senhor, depende de como o Senhor nos ama, de como o Senhor entregou Seu Filho por nós, e isso é inabalável, Deus. Obrigado, Pai, porque é nisso que a gente pode fundar a nossa esperança, em um fundamento, Pai, que não se abala, que não passa com o tempo, que a gente possa estar se lembrando disso, Deus, que o Senhor possa estar sempre falando no nosso coração e nos relembrando, Pai, da mensagem da cruz, de como o Senhor nos ama, de como a gente agora pode viver livres, Pai, das amarras do pecado, porque o Senhor nos libertou, Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. A gente reserva para estar adorando a Deus através das nossas ofertas. E se você é nosso visitante hoje, aqui na Igreja Nova Aliança, num culto de domingo, eu queria te dar as boas-vindas. Que bom que você está aqui com a gente, tendo comunhão, e seja muito bem-vindo nesse lugar. E queria te relembrar que esse momento é um privilégio dos membros dessa igreja, então não se sinta visitante constrangido de forma alguma a estar contribuindo. Esse é um privilégio nosso como membros e ficamos muito felizes com a sua presença aqui entre nós. Não se sinta constrangido, e esse é um momento nosso como membros, mas muito obrigado pela sua presença, obrigado que você está aqui com a gente. Bom dia, vamos orar pelas ofertas. Senhor, obrigado pela Tua bondade e fidelidade. Deus, agradecemos por cada recurso que o Senhor tem colocado em nossas mãos e pedimos a Deus que o Senhor nos dê graça e sabedoria na aplicação desses recursos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, graça e paz, igreja. Obrigado, Léo. É uma grande alegria estarmos juntos nesta manhã, que grande satisfação poder juntos celebrar ao Senhor aqui nesta manhã, e que estejamos também com o nosso coração atento àquilo que Ele quer falar a cada um de nós. Também é um motivo de grande alegria quando nós temos visitantes em nosso meio. E se esse é o seu caso, se você nos visita pela primeira vez num culto da Nova Aliança, nós gostaríamos que você ficasse em pé no seu lugar, só para que a gente pudesse te ver, e o pessoal da recepção tem um presentinho para você. Tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Já temos aqui um rapazinho, seja muito bem-vindo. Aqui também temos uma moça, seja muito bem-vindo, obrigado pela presença. Tem mais alguém? Lá no fundo também temos um rapaz,
muito obrigado pela sua presença também, que Deus te abençoe muito. A moça ali também, obrigado. Não vi alguém ou tudo, creio que vimos todos. Muito obrigado mesmo pela presença de cada um de vocês aqui nesta manhã. A nossa oração é que esse culto seja um culto especial para você também. Nos sentimos honrados com a presença de vocês aqui. Se vocês têm uma igreja, leve o nosso abraço, o abraço da Igreja Nova Aliança, sua igreja. Mas se porventura você está procurando um lugar, quem sabe esta possa ser a sua casa. Então nos sentiríamos honrados em tê-lo mais vezes nos visitando aqui. Mas que hoje seja um tempo especial para você, em nome de Jesus. E obrigado pela presença de vocês. Agora, também dentro da nossa vida de igreja, só alguns avisos, lembrando que essa semana é uma semana que tem feriado bem no meio, então algumas coisas mudam dentro da nossa rotina de igreja. Na segunda-feira, no caso amanhã, nós vamos ter, eu acho que muitos receberam por e-mail aquela informação de que teremos um mini curso, uma mini palestra sobre sabedoria digital, e ele é voltado para pais de crianças e adolescentes. Então, se você é pai de criança e adolescente e você quer saber como, de uma forma simples, poder monitorar o que o seu filho acessa na internet, no celular, computador, então esse curso, essa palestra é para você. Como vai funcionar? Amanhã, das 19 às 20 horas, é para os pais que têm filhos menores do que 16 anos. E das 20 horas às 20h30, é para pais que têm filhos maiores de 16 anos. Você pode obter o link, vai ser online, você pode obter o link direto aqui com a Secretaria da Igreja, só mandar uma mensagem amanhã. E se você, puxa, amanhã eu não posso, justo amanhã é o dia que eu não posso, na terça-feira vai se repetir, na mesma programação, 19 horas, pais de crianças até 16, 20 horas, pais com filhos maiores de 16. Tá? Então, na segunda e na terça, vai ser ofertado a mesma programação para que um dos 2 dias você possa, então, participar. Se você quiser detalhes, escreve amanhã no WhatsApp ou liga aqui na Secretaria da Igreja, que você vai ter, então, as informações necessárias. Terça-feira, nós vamos ter a reunião de mulheres, né, aquela reunião especial que a gente já tinha avisado há 2 domingos atrás, sobre confecção de bolachas de Natal. Tá? Então, vai ser nessa terça-feira, 19h30, mulheres, todas estão convidadas, inclusive você, mulher que nos visita hoje, você também está convidada a participar. Começamos às 19h30 aqui na igreja. Quarta-feira, nós temos o nosso piquenique, o piquenique da Igreja Nova Aliança, vai acontecer lá na Chácara Betel, a partir das 9 da manhã, é aberto para toda a igreja, e nós gostaríamos de ver o maior número de pessoas participando. Então, hoje é praticamente o último dia de inscrição aqui presencialmente no culto. Ao final do culto, hoje você pode procurar o pastor Juba, ele vai estar lá atrás na recepção para fazer a sua inscrição, mas não deixe de participar. Então, quarta-feira, nós vamos passar o dia lá na Chácara Betel, começamos 9 da manhã, e por isso, na quarta-feira, excepcionalmente, nós não teremos reunião de oração aqui 19h30. Tá? Então, na quarta, 19h30, não temos a nossa reunião de oração, tá bom? E sexta-feira, esse é só um relembrar para os pais de juniores, nós teremos o dormidão dos juniores, tá? Então, você, pai, já sabe, né, já tem lá na sua agenda que essa sexta-feira tem esse dormidão dos juniores. E já você, pai e mãe de criança de 3 a 8 anos, nós já queríamos pedir que você reserve na sua agenda e já comece a convidar os amiguinhos dos seus filhos para o Next Generation, o último do ano, no dia 25 de novembro, e vai ser um Next especial, vai ter brinquedões daqueles grandões aí, uma programação especial, vai ter lanche, tudo isso, então já reserva a data de 25/11 para o Next Generation, tá bom? E não esquecendo também, último aviso, dos nossos missionários, a nossa caixa de Natal dos missionários. Você tem algumas aqui, mas ali na recepção do Salão Verde você tem as outras caixas, lembrando, né, que nós praticamente daqui a 2 semanas estaremos fechando essas caixas para poder enviar e chegar a tempo para os missionários. Então dá uma olhada nas caixas, vê como é que está de cada missionário, sempre priorizando o missionário que o seu grupo familiar adota, mas você também pode abençoar outros missionários, não só do teu grupo, se assim você quiser fazê-lo, tá? Mas não deixemos de participar também das caixas de Natal dos missionários.
E, falando em missionário, gostaria agora de chamar o pastor Flávio. O pastor Flávio Ramos vai nos trazer hoje um pouco do ministério, do que tem acontecido, né, desse privilégio que ele tem de trabalhar ao meu lado e, né, veio de Foz para cá. Queridos irmãos, quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu e a minha família, eu e a Carla e a Victória, foi um ano de transição para nós. Nos mudamos para Curitiba em janeiro e fomos recebidos aqui calorosamente, literalmente, né? Mas a gente foi muito bem recebido aqui na INA e isso facilitou muito a nossa inclusão, a nossa adaptação na cidade. Nós louvamos o Senhor. Esse momento missionário de hoje é para agradecer. A INA tem caminhado conosco no ministério missionário já há alguns anos, ou vários anos, sempre com cuidado, com amor, as ofertas, as orações, o carinho, a palavra de encorajamento, o apoio. Então, a minha família, nós somos muito, muito gratos ao Senhor pela vida dos irmãos. Como o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 1, verso 3, ele disse que quando se lembrava daquela igreja, se lembrava com alegria e gratidão pela cooperação deles no Evangelho por meio da vida de Paulo. Então, eu tomo as palavras de Paulo emprestadas aqui para agradecer aos irmãos e dizer que lembro-me sempre com alegria e gratidão. Porque se o Evangelho tem prosperado, a vida de vocês, desta igreja, tem sido participativa nisso. Hoje nós estamos servindo em 2 ministérios. No Perspectivas, que a base é aqui em Curitiba, eu atuo como o diretor nacional. E é um ano de celebração para nós no movimento, pela graça de Deus, depois da pandemia, o nosso retorno. Hoje vamos caminhar para o final desse ano com 54 turmas espalhadas pelo Brasil, de pessoas estudando sobre missões, refletindo sobre a missão de Deus, sobre a glória de Deus e os povos não alcançados. Ultrapassamos um número de mais de 2.000 pessoas, então, tendo o coração aquecido e sendo encorajado para a missão. O movimento Perspectivas, na qual servimos, eu e outros irmãos aqui, nós entendemos que todo cristão é parte da missão. E nós, como movimento, queremos encorajar, queremos trazer uma reflexão. E louvamos ao Senhor por esse movimento estar se espalhando pelo Brasil. E não apenas pelo Brasil, nós tivemos, como mais um ano, uma turma muito assim, animada em Angola. O pastor Santareno é o nosso coordenador lá em Angola. Tivemos a turma acontecendo em Angola também, que está acontecendo em São Tomé e Príncipe. Então, nós só temos motivos de louvar o Senhor, de agradecer o Senhor. E, mais uma vez, a INA, não apenas parceira da minha família missionária, mas muito parceira do Perspectivas, abrindo sempre espaços, abrindo o coração, abrindo para que outros irmãos cooperem como voluntários, como obreiros. Então, só temos a agradecer, irmãos. E eu ainda sirvo também no ministério na qual eu fui fundador, Missão Evangélica Árabe do Brasil. Continua lá em Foz do Iguaçu. Eu, como fundador, tenho dado uma assistência, uma mentoria e tenho viajado alguns momentos para lá para dar aula. Pela graça de Deus, nós terminamos esse ano formando dezenas de missionários que estão indo para o mundo muçulmano, para lugares bem difíceis de acesso ao Evangelho. Então, nós temos motivos de louvor, de gratidão. E tudo isso, irmãos, vocês, por favor, se sintam participativos, através de tudo que vocês têm feito. Receba a nossa gratidão, receba o nosso amor, receba o nosso muito obrigado. Que Deus, em Cristo Jesus, continue abençoando essa igreja, os pastores, os líderes, os irmãos, a visão dessa igreja, a paixão por Jesus, pela missão. Que Deus continue vos abençoando. Muito obrigado. Então, nós só temos a agradecer,
porque grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Muito, muito obrigado em meu nome, em nome da minha esposa, da minha filha, em nome do Perspectivas e em nome da MEAB também. Que Deus vos abençoe. Obrigado, pastor, pela oportunidade e o privilégio de trabalhar ao seu lado. Muito obrigado. Vamos orar juntos, então, pela vida do pastor Flávio, da Carla, que está ali, da Vitória e também dos ministérios que ele tem sido parte. Senhor, obrigado pelo grande privilégio que temos de participar do ministério, ó Deus, do pastor Flávio, da Carla, ó Deus, da Vitória. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor já tem feito, ó Deus, na vida deles como família. Obrigado, ó Deus, porque esse processo de transição o Senhor esteve conduzindo em todo o tempo e hoje eles podem estar nos abençoando aqui em Curitiba, ó Deus, com, ó Deus, suas ministrações, com a sua, ó Deus, oração, com a sua presença, como nos sentimos honrados em ser parte desse ministério. Oro, ó Deus, para que o Senhor cuide da saúde, do emocional, ó Deus, desta família. Oro também, ó Deus, pedindo que em nome de Jesus, em todo tempo, o Senhor possa conduzir os passos do pastor Flávio em relação à liderança do Movimento Perspectivas, ó Pai, nas novas estratégias, novos planos, e também, ó Deus, em relação ao MEAB, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que ouvimos aqui. Oramos por esses alunos formados, tanto no Perspectivas quanto na MEAB, para que eles possam frutificar no teu reino, e para que a tua mensagem chegue aonde ela ainda não chegou, para que os povos possam não só conhecê-lo, mas adorá-lo, Pai. Esse é o desejo do nosso coração, e oramos certos de que o Senhor fará ainda mais do que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Joia. Agora nós vamos, então, orar pela escola dominical. Vamos orar também, né, pela vida do nosso preletor desta manhã. E também queria dar alguns segundos para você orar. Se você gostaria de apresentar alguém diante do Senhor que possa estar passando por uma situação difícil, depois eu vou orar, então, orando pelos nossos enfermos. E também já oramos despedindo a escola dominical. Então, eu vou te dar alguns segundos para que você possa orar por alguém, se você assim o quiser, e depois oramos juntos, então. Senhor, nós queremos nesta manhã orar também por todos aqueles nossos irmãos que sofrem. Deus, aqueles que estão ainda vivendo luto, Pai, aqueles que estão vivendo, ó Deus, momentos de aflição, ou muitas vezes de preocupação, seja por uma situação, ó Deus, familiar, financeira, ou por enfermidades. E pedimos, ó Pai, que o Senhor possa, ó Deus, primeiramente trazer paz e consolo ao coração de cada um desses que estão passando por situações difíceis. E oramos, ó Deus, para que eles possam ouvir a Tua voz, sentir, ó Deus, a Tua presença, e Deus, que eles possam confiar no Senhor. Acrescenta fé ao coração de cada um daqueles que precisam, Deus, e consola aqueles que precisam ser consolados. Senhor, oramos também pela escola dominical nesta manhã, pedindo que o Senhor possa usar a vida dos professores, para que os alunos possam se sentir impactados pela palavra do Senhor, em conhecer mais o Senhor. Deus, oramos também pela vida do pastor Juba, que ministrará, ó Deus, a Tua palavra nesta manhã. Pai, que o Senhor o use graciosamente. Pedimos que o Senhor possa, ó Deus, a despeito do conhecimento humano, que ele possa ser boca do Senhor nesta manhã, trazendo a mensagem do Teu coração para as nossas vidas. E eu oro para que nós possamos estar inteiros aqui para ouvir a Tua voz. E que nós nos tornemos praticantes da Tua palavra, é o nosso pedido hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, escola dominical, você já pode sair, professores, alunos, se você precisa levar o seu filho, você pode, então, ir e volta rapidinho. E, pastor Juba, que Deus te abençoe nesta manhã, meu irmão. Bom dia, igreja. Enquanto a turminha da IBD está saindo, eu vou aproveitar e falar com a igreja ainda um pouquinho sobre o piquenique, que eu tenho 3 informações para te dar ainda. A primeira delas é que
um dos propósitos do piquenique é a gente ter um tempo de comunhão, de vivência como igreja juntos para aprofundar relacionamentos e tudo mais. Mas também eu quero aproveitar, a gente quer aproveitar o piquenique para ajudar a gente a construir uma identidade de igreja. O que é ser parte da Nova Aliança? Que cara tem isso? Por isso, no programa do piquenique, eu vou fazer um spoilerzinho aqui para você ficar com vontade de estar lá, né? A gente vai ter um momento de celebração comunitária ali, com louvor e tudo mais, e durante esse tempo, a gente vai ter um grupo de pessoas aqui da igreja contando para a gente histórias menonitas. Talvez você faça parte de uma igreja menonita só porque você descobriu que não é nenhuma seita, não tem nenhum problema estar aqui. Beleza, né? Mas o que mais significa a gente fazer parte de uma igreja menonita? Que herança a gente herda, em cima dos ombros de quem a gente construiu essa história? E quando a gente conhece parte dessas histórias, a gente vê a história de um povo que viveu pela fé e de um povo que estava disposto a viver a Bíblia até as suas últimas consequências, e por isso é motivo de unidade da igreja, assim, a gente dizer que faz parte de uma igreja menonita, mas a gente conhece isso conhecendo as histórias, conhecendo as pessoas. A gente vai ter um pouquinho disso lá no dia, então você está convidado a estar junto e desfrutar disso com a gente. Uma outra coisa que eu preciso dizer sobre a quarta-feira é que a previsão é de uma chuva leve, mas chuva. Então, assim, quando eu vi a previsão ontem, estava dizendo assim, 3 milímetros de chuva. 3 milímetros é garoa, mas está lá, então, vou ser honesto com você, talvez não seja tempo seco, tá? E a terceira coisa que eu tenho que dizer é que o Marcelo falou assim, hoje é praticamente o último dia para você se inscrever. Não, hoje porque amanhã, ao meio-dia, eu preciso passar para o Betel a quantidade de pessoas que vai. Então, você precisa decidir hoje, agora, e se inscrever comigo no final. Como talvez você não tenha ainda conversado isso com a sua família, eu quero que você faça um favor. Sabe aquelas igrejas estranhas que falam assim, fale com o irmão do seu lado? Vou fazer isso agora, tá? Você está aí com a sua esposa, você está aí com a sua família, converse agora, fala assim, vamos nesse negócio ou não? 30 segundos para vocês decidirem, valendo! E daí você fala comigo no final aqui, tá bom? Muito bem, então, sem mais delongas, ao final aí do culto, você me procura ali se você quiser se inscrever ainda, tá bem? Você pode abrir sua Bíblia em Romanos, capítulo 12? Romanos 12. Tendo a palavra de Deus aberta em suas mãos, diante de cada um de nós, te convido a orar, pedindo a Deus que nos conduza nessa mensagem, naquilo que Ele tem a dizer para nós esse dia. Feche seus olhos, fale com Deus, é a palavra dEle que está diante da gente, querendo transformar nosso coração, querendo mudar a nossa vida. Se abra para essa palavra, diga isso para Deus. Deus, eu me abro a Tua palavra, Senhor. Eu quero ser transformado, curado, restaurado, formado um novo homem, Deus, a partir da palavra viva, que vem da Tua boca, da Tua voz para o nosso coração. Deus, a gente se coloca diante da Bíblia de joelhos, porque é a Tua voz nos ordenando, nos comandando, chamando o nosso coração à vida. E Deus, que motivados, encorajados, exortados por essa palavra, a gente produz em nós, Deus, a vida abundante em nosso coração, que manifesta nesse mundo o Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia, através das nossas vidas. Por isso, Deus, eu peço que Tua misericórdia seja derramada aqui hoje. O Senhor sabe exatamente, Deus, do meu preparo, da minha incapacidade, dos meus limites, mas eu sei também do Teu amor pelo Teu povo. Não nos deixa, Deus, sedentos sem a Tua palavra. Faz com que essa palavra inunde o nosso coração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Queria te propor um exercício de imaginação aí. Imagina que na sua vida, uma coisa inimaginável acontece, num piscar de olhos, um instante, você é teletransportado para um palco de um teatro. Você está no palco de um teatro, você de repente vê uma plateia imensa na tua frente. E essa plateia imensa na tua frente, no palco de teatro, tem um ator já em cena e ele termina a fala olhando para você, esperando você reagir, esperando você entrar em ação ali. Talvez mais ou menos
como essa arte simboliza. E aí você, nessa cena, se pergunta, mas o que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu? O que eu digo? Cadê meu texto? Cadê minha fala? Como que eu tenho que responder a isso? Por que a gente está imaginando isso? Porque tem várias coisas relacionadas a teatro que às vezes a gente fala da vida cristã e a gente não se dá conta. Você já não falou para você mesmo que Deus tem um papel para mim? Deus tem um papel na minha vida. Ué, mas se Deus tem um papel na minha vida, não significa que eu sou alguém nessa história? Não significa que eu deveria ter um texto para falar, uma história a contar? A gente diz que Deus tem uma história para a nossa vida. Exatamente, talvez como uma história que se passa num filme, num teatro, começo, meio e fim, uma narrativa que faz sentido, uma narrativa que vai levar a gente a um destino, a um propósito. Mas onde a gente encontra isso? Como que eu vou viver isso que Deus me chamou a ser? E talvez você fale, puxa, eu sei como fazer, eu sou cristão, e porque eu sou cristão, e essa é uma peça cristã, e o que está acontecendo aqui é uma vida cristã, então vou para a Bíblia, você está certo, na Bíblia que a gente vai encontrar isso. Só que você encontra na Bíblia as falas de outras pessoas, as histórias de outros e não a tua. E parece que exatamente a tua história às vezes não está aqui. Às vezes uma cena sim, às vezes um momento sim, mas grosso modo, o dia a dia, se eu estou de manhã em casa e converso com a minha família no café da manhã, não tem uma cena de café da manhã na Bíblia. Se eu estou jogando futebol com os amigos, não tem uma cena de esporte na Bíblia. Se eu estou precisando ajudar alguém a construir, sei lá, sua casa, meu vizinho lá, vou fazer força com ele, vou suar junto com ele, não tem uma cena dessa na Bíblia. Então, será que a Bíblia tem momentos em que ela serve para a minha vida, ela serve para a peça que Deus propôs, para a história que Deus propôs, e tem momentos em que ela não serve, que ela não precisa estar em ação na minha vida? Isso é se a gente imaginar que a vida cristã é uma vida que eu tenho que decorar um texto que não é meu e ficar só repetindo ele para tentar viver a vida cristã. A vida cristã, na verdade, se parece com um outro tipo de teatro. Um teatro, digamos assim, mais improvisado. Eu trouxe um vídeo para vocês, ele é de humor, ele é para a gente dar risada mesmo, ele parece que é sem sentido passar na pregação, mas ele tem sentido, tá? Não me julguem ainda. Mas é uma peça que vai se passar com muito improviso, e eu queria que você reparasse como os atores desenvolvem esse improviso para a partir daí a gente pensar um pouquinho em valores da nossa vida cristã. Você consegue pôr o vídeo, Juliano, por favor? Então, em instantes... Jogo dos estilos. Dani e Bela começam o jogo dos estilos. Nesse jogo eles vão improvisar uma cena e o título dessa cena vai sair dessa caixinha laranja que vocês escreveram. E vocês também vão me dar estilos cinematográficos, estilos de televisão. E toda vez que eu toco a campainha, eles vão trocar o estilo da cena que eles estão improvisando. Elidio e Andy, me ajudam a pegar estilos, por favor? Podem ir falando aqui para eles dois estilos, por exemplo, comédia, por exemplo, musical ou... Marionete. Terror. Novela marionete, mexicana. Novela mexicana. Faroeste. Quentin Tarantino. Entendi. Drama. Propaganda. Os Trapalhões. E Trapalhões. É isso aí, acho que já temos aqui estilo suficiente. Muito bem. Então agora, o título dessa cena vai sair aqui da caixinha laranja. E o título desta cena é... Eu faço chaveiros em formato de jacaré. Eu faço chaveiros em formato de jacaré. Jogo dos estilos, valendo. Cling, 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 cling. Cling, 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 cling. Oi, tudo bom? Opa, beleza? Beleza. Eu fiz uma cópia dessa chave com você mais cedo. E ela tá muito difícil de virar. Quando você vira, não vira. Aí eu tava querendo saber se você podia dar uma... A original é essa daqui, ó. Estilo drama. Toda vez que eu comparo duas coisas, eu lembro da minha infância, cara. Eu sei como é. Eu era muito comparada, sabe? Olha lá, a outra é bem melhor que ela. E sempre quando eu olho Chaves, eu lembro também da minha infância. Meu coração fechado não tem chave que abre, você entendeu?
Estilo terror. Vou lá atrás pegar a chave certa. Chave certa? Tem uma chave... A chave eu já te dei, tá na sua mão. A chave tá na sua mão. Ei, Croco! Que você é um crocodilo aqui? Você tá louca? Calma, crocodilo, calma, não! Faroeste. Não arraste. Levante-se, Bob Crocodile. Ah, você me descobriu, xerife? Eu pedi uma cópia da chave do cofre e eu quero ela agora. Nem pense em fazer isso, Mary. E o que essa estrela lhe diz, hein, Crocodile? Preste atenção, xerife. Você não faz mais cópias aqui, porque Mary agora trabalha comigo. Estilo marionete. É isso mesmo. Eu e Mary. Não é, Mary? É, estamos sempre juntos. Estilo novela mexicana. Largue-me! Largue-me agora mesmo. Posso colocar a toalha, senhor? Vamos, Mary. Diga o que tem que ser dito e venha comigo. Se este homem quer a chave, ele vai levar a chave. Não, ele não vai levar a chave. Sim, ele vai levar a chave. Porque eu. Estilo propaganda. Não compro esse tipo de chaves. Mas, afinal, que tipo de chave é o correto pra mim? A melhor chave pra você, e a melhor chave pra Mary, e a melhor chave pra mim. A chave que traz mais segurança para qualquer casa ou loja. Chaves Crocodile. Eita, ótimo, Juliano, já entendemos muito da proposta aí. Incrível, né? O pessoal é muito bom no improviso, é de se deleitar vendo esses vídeos. O que isso tem a ver com a gente? Por que a gente está assistindo isso hoje de manhã? Porque eu quero te propor que, em algum sentido, a vida cristã tem muito mais a ver com uma peça improvisada do que com uma peça decorada que você vai viver. Eu tenho um amigo meu que ele é doutor em artes cênicas. Aliás, pós-doutor em artes cênicas, e o pós-doutorado dele é em improviso e atuações espontâneas. Eu falei, Fábio, me ajuda. Que regra tem no improviso? Como é que alguém improvisa e dá certo? Ele falou, pois é, não é assim, cada um faz a loucura que quer e dá certo. Tem regras que esses atores estão seguindo, que vivendo essas regras, eles se permitem daí viver toda a cena, toda a história que eles podem. Algumas regras do improviso que o Fábio me contou. Ele falou assim, a primeira coisa que é fundamental é que, quando se propõe um personagem, o ator tem que assumir esse personagem na hora. Ele precisa ser quem é dito que ele é. Imagina um improviso assim, o cara chega, e aí, vamos pular de paraquedas. E o cara fala assim, você está viajando, a gente está na praia. Estragou o improviso, ele recusou quem ele era, não deu certo, ele tentou viver uma outra cena, uma outra pessoa. Não dá para dar certo quando te é proposto um papel, te é proposto um personagem, você vai viver essa vida dizendo, é isso que eu sou, é isso que eu estou aqui para fazer. Quando o amigo ali olha assim e fala assim, você me descobriu aqui, xerife. Ele virou o xerife da história, está vendo a minha estrela? E aí a coisa começa a fazer sentido, porque ele assume o papel que lhe é dado. Uma outra marca do improviso é que um dos atores propõe a cena. Ele é ativo, ele toma a iniciativa. Quando começou, então a história é essa. A menina toma a iniciativa e começa ali a serrilhar uma chave, você entende isso? Mas ela começou a criar. Só que veja, ela cria isso e dá o espaço para o outro entrar em cena. Então, para o improviso dar certo, alguém tem que propor essa cena, alguém tem que tomar a iniciativa, alguém tem que dizer, é isso que a gente vai viver aqui, é isso que a gente vai atuar aqui. Ao mesmo tempo que não vira um monólogo, que não vira ele tomando conta de tudo e sendo o centro das atenções.
A atenção maior está em contar a história que ele se propõe. E por fim, o Fábio falou assim, que fundamental no improviso é que quando alguém te joga alguma coisa, você tem que acolher aquilo e dizer, agora é isso que a gente vai viver. Acho que nessa sketch que a gente viu, a mudança de estilos é mais ou menos isso. Eles estão vivendo o normal daquela cena, e para a cena e falou assim, não mudou, agora é drama. E para dar certo essa cena, eles têm que falar, não, agora é drama e eu vou viver drama. Então aquilo que me é proposto, eu atuo, eu vivo, eu reajo, eu respondo aquilo que jogam para mim. 3 regras básicas do improviso. E nós, na vida cristã? Se a nossa vida cristã, a gente tem história, a gente tem papel, a gente tem atuações a fazer que Deus nos pede, e se parece de alguma forma com uma alegoria de um teatro, essa nossa vida vai precisar ter exatamente esses elementos. Pode pôr também? Ah, tá aí já, ó. A gente vai precisar entrar em cena, assumir o papel que Deus diz que a gente deve ter. A gente vai precisar propor cenas muitas vezes, quando a gente vem com a nossa vida cristã e diz, é assim que a vida tem que ser, é assim que a gente pode viver, e por outras tantas vezes a gente vai responder aquilo que a vida nos traz, reagir àquilo que nos é proposto pelo autor da história, Deus o nosso Senhor. E a gente vai dar uma olhada nisso, correndo um pouco o texto de Romanos 12, a partir do versículo 4. Eu dividi em 3 blocos esse texto, e cada um desses blocos vai apontar para uma desses pontos. No texto de Romanos 12, você vai ver, tem muita coisa. Nossa intenção hoje não é detalhar o texto nos princípios de cada palavra ou cada frase, mas é pegar o grande texto que Paulo ensina em cada parágrafo e entender o princípio que ele está dizendo para os crentes que a gente deve viver. E por isso a gente vai ver o primeiro princípio, que é entrando em cena, em Romanos 12, a partir do versículo 4. Acompanhem comigo a leitura. Do 4 ao 8 diz assim, assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, esses membros não exercem todos a mesma função. Assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Até aqui, nesse momento. Se você notar, o que Paulo está dizendo aqui é justamente que Deus tem papéis para você. Deus tem um corpo, esse corpo é a igreja, e que na igreja você não é um elemento aleatório que está aqui perdido, sem qualquer função, sem qualquer razão, sem qualquer propósito. Deus designou pela sua graça que como um corpo funciona, a sua igreja funcione. Deus designou que como um corpo tem muitos membros e cada um tem a sua precisa importância, a sua precisa função. Assim é a igreja dele, assim é o corpo de Cristo. E cabe a nós, entendendo isso, viver o papel que Deus nos propõe. Viver aquilo que Ele diz para a gente atuar. E quando a gente faz o contrário disso, ou a gente abre mão disso que Deus nos chama, a gente está fazendo escolhas que parecem mais uma peça infantil. Se você já participou de alguma peça infantil, você sabe que criança é muito difícil de assumir um papel. Ela vai assumir o que está na cabeça dela. Você vai lá, você prepara o menininho, ele está fantasiado de árvore, ele é a árvore do cenário, ele vai cantar lá no fundo, e no ensaio ele fica bonitinho, e é a árvore. Chega no dia da apresentação, a árvore veio para frente aqui da cena, está dando tchau para a vovó e para o vovô, estragando a cena de todo mundo. Porque na imaturidade dele, ele não entendeu que ele tinha um papel a exercer, que ele tinha um lugar para estar, uma função a fazer. Não só ele não fazendo o que ele devia fazer, o todo foi prejudicado, como ele mesmo não tem razão de estar ali, ele perdeu o seu valor, perdeu a sua importância. Deus tem para mim e para você uma razão de você estar aqui, uma razão de por que essa é a tua igreja, uma razão do porquê você faz parte do corpo de Cristo. E aí, nesse momento, é muito, muito, muito comum você começar a se perguntar, o que Deus tem para mim? Qual que é o meu lugar? Qual que é o meu papel? O que eu faço, então? Paulo vai dizendo assim, encontre o seu dom, entenda o seu dom. E, assim, muito pode ser falado sobre dom. Eu quero, pelo menos, falar uma coisa
para você não fazer com dons, que é não faça um teste de dom para descobrir o seu dom, tipo vestibular, tipo revista Capricho, não faz sentido. Mas que, necessariamente, os dons são capacitações sobrenaturais daquilo que todo crente é chamado a fazer na sua vida normal. Então, quando você vê no texto, diferentes dons, use na proporção da sua fé, se é servir, sirva, se é ensinar, ensine, se é dar ânimo, que o faça, se é contribuir, contribua, não quer dizer que só quem tem o dom de contribuir, contribui. Não quer dizer que só quem tem o dom de servir, serve. Não quer dizer que só quem tem o dom de aconselhar e ensinar, ensina. Mas que isso são coisas que Deus especialmente construiu na sua igreja, para que algumas pessoas capacitadas sobrenaturalmente por isso, façam mais do que toda a igreja. Então, qual é o melhor caminho para você descobrir o que Deus quer de você na igreja? É você entrar em cena, é você servir, é você dizer, estou aqui, estou para fazer, estou para ajudar, e se envolvendo em diversos lugares com diversas pessoas, começar a observar aquilo que Deus vai te capacitando a fazer diferença. Talvez você não descubra exatamente dons e seus talentos dados por Deus num momento de meditação, com uma revelação vindo do céu e Deus te falando, ensine. Mas talvez você vai ver que no meio das conversas que você tem uma facilidade maior que outras pessoas para se lembrar textos bíblicos, aplicar eles coerentemente, dar esperança por meio das Escrituras, chamar pessoas à fé, chamar pessoas à santidade. E isso começa a atuar naturalmente na sua vida. E se isso acontece, ensine, instrua, aconselhe. Você tem um papel na igreja. De repente você começa a tentar dizer coisas da Bíblia, se perde um pouco, mas você é aquela pessoa que no serviço geral, no cuidado de todos, se preocupa se tem alguém na recepção e está bem cuidado, se tem água para o pastor, se as cadeiras estão confortáveis, se o ambiente está com os ventiladores ligados, você é preocupado com o cuidado de todos. Sirva, se envolva, mas você não vai descobrir seu papel sem entrar em cena. Você não vai descobrir seu papel enquanto você estiver na plateia. Entre em cena, viva a vida que Deus tem para você no corpo de Cristo, para entender dele, qual é o seu lugar aqui, qual é o seu lugar no corpo de Cristo como um todo, qual é o seu lugar na história que Deus está contando. Se você pensar bem, não tem só, o texto fala dos papéis na igreja, mas Deus não tem para mim e para você papéis só na igreja. Deus já te deu muitos papéis na história que Ele está contando sobre você. Esses papéis que Deus te deu, talvez sejam de pai, de marido, de esposa, de filho, de empregado, de patrão, de amigo, seja lá o que for, você tem muitas atuações para fazer que Deus te chamou. E como que você faz para atuar nesse papel que Deus te chamou? Você entra em cena, dizendo, eu preciso ser o homem, eu preciso ser a mulher, eu preciso ser o jovem, para aquilo que Deus me chamou. Eu tive uma descoberta a respeito do meu papel como marido, não exatamente do que devia fazer, mas de como eu devia agir. Quando meu segundo filho nasceu, o Antônio, a gente viveu um momento familiar muito difícil, porque o Antônio chegou uma criança um pouco difícil, mas ao mesmo tempo a Gabi teve complicações na amamentação, mais do que já é normal difícil, e a Gabi estava sofrendo muito. E para ela estava pesado, estava difícil, estava sobrecarregado, para toda a família estava difícil, e eu passei um tempo orando a Deus, pedindo a Deus pela cura da minha esposa. E tudo certo com isso, você pode orar pela cura, você pode pedir a Deus aquilo que é o bem que você vê na tua vida. Mas era a minha oração, Deus muda essa cena, Deus muda essa cena, Deus muda essa cena. Era tudo que eu fazia. E um dia eu estava orando e me dei conta de que o que eu mais precisava de Deus, não é que Deus mudasse a minha história, é que Ele me capacitasse a ser o homem que eu precisava ser para a Gabi naquele momento. E essa passou a ser minha oração. Ao invés de eu dizer, Deus muda tudo, eu comecei a dizer, Deus me muda. Me faz ser o homem para o papel que o Senhor me chamou. Então você tem papéis para os quais Deus já te chamou. Uma vida para a qual Deus já te propôs. Entre em cena, entenda o que Deus quer de você, como Ele quer que você viva cada pedaço da sua vida, e peça a Ele, Deus me faz ser quem o Senhor deseja que eu seja.
Segundo ponto que a gente vai estudar nessa manhã é quando a gente entende como cristãos, nós somos aqueles que propõem a cena. Olhe comigo o texto dos versículos 9 até o 13. Diz assim: o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade. Quando Paulo escreve esse texto aqui, ele está escrevendo um texto que é cheio de atitudes, é cheio de ações a serem feitas. E o modo como ele escreve esse texto, ele não está, nesse caso aqui, trazendo uma ordem para a igreja de Roma, no sentido de que vocês não fazem isso e deveriam fazer. Então, agora que vocês estavam nos seus maus caminhos errados, deixa eu dizer como vocês têm que viver? Amem, sirvam, dediquem-se. Não. Ele está usando todos os verbos aqui naquele tempo do gerúndio, sabe? Amando, servindo, andando. Ele está falando da vida normal cristã que essas pessoas viviam. Uma vida que naturalmente, espontaneamente, traz essas marcas de uma vida cristã. De um amor sincero, de rejeição ao mal, de dedicação aos irmãos e tudo mais que está aqui para a gente ver. Lembra, o propósito não é a gente estudar tudo, mas é entender o conceito dele. E olhando para isso, a gente entende então que a vida cristã não é uma vida em que você fica parado, quietinho no seu canto, e quando precisar algum cristianismo da sua vida, você saca um versículo, você saca uma atitude, você saca um conselho. Não, a vida cristã é uma vida que vai acontecendo constantemente, com amor, dedicação, preocupação, cuidado, sendo oferecido, sendo a iniciativa da nossa vida. É o que eu chamei de propor a cena. Para viver o que tem nesse texto aqui, você não precisa esperar nada. Para viver o que está nesse texto aqui, você não precisa que alguém te peça, você não precisa que uma situação chegue até você, é você quem propõe essa cena. É você quem no seu ambiente de trabalho se aproxima das pessoas com um amor sincero, com um amor genuíno de um cristão que quer espalhar o amor de Cristo adiante. É você que toma a iniciativa de ver pessoas isoladas, separadas e andando soltas, de dizer, não, vem cá, você é meu irmão, a gente tem uma vida cristã juntos, vamos caminhar junto, vamos ter vidas compartilhadas. É você quem toma a iniciativa de ter zelo e fervor no espírito pela sua fé. Você não espera o culto de domingo para expressar a sua fé. Você não espera o grupo familiar para expressar a sua fé. Nesses momentos você celebra junto com os irmãos a fé. Mas, como é o nome da palavra? Intencionalmente, você está propondo vida ao seu redor. A gente viu no vídeo ali vários momentos desse, que alguém chega propondo a cena para que as pessoas à sua volta sejam transformadas ou passem a atuar conforme aquela proposta. Agora faroeste. Alguém já propõe. Você está aqui no chão, crocodile. Tudo mudou, porque esse ator tomou uma iniciativa. Porque ele diz, essa cena vai ser guiada, vai ser conduzida por essa ideia agora. Nós, como cristãos, a gente é chamado a fazer diferença no mundo. A gente é chamado a ser testemunhas de Cristo. O testemunho não é só aquele momento que você consegue compartilhar como você se converteu. Existirão esses momentos? Sim. Que bom quando você compartilha? Sim. Mas a vida cristã de testemunho é a todo tempo a gente propor ao mundo à nossa volta o que é uma vida diferente, o que é uma vida cheia de amor, misericórdia, graça que atingiu a minha vida, o que é uma vida impactada pelo Evangelho, do qual os valores desse mundo, os tesouros desse mundo não me interessam mais, e eu passo a me interessar por valores eternos, tesouros eternos, e isso guia a minha vida, e pessoas ao meu redor começam a ver que eu estou propondo uma outra vida para eles, que pode ser diferente de uma vida presa a esse mundo, de uma vida limitada às coisas dessa terra. Como cristãos, a gente faz a diferença quando a gente tem iniciativa, quando a gente é atuante, quando a gente não fica quieto, escondido, um agente secreto de Cristo, mas quando pessoas à nossa volta começam a ser impactadas
pelas propostas de vida que a gente tem. Se você tomar a história desse mundo, a história especialmente da civilização ocidental, ela é completamente construída porque cristãos quiseram fazer diferença nesse mundo. Porque cristãos olharam para um mundo carente, para um mundo em decadência, e disseram, esse mundo precisa do cuidado que só Cristo pode dar. E olhando com misericórdia esse mundo, olhando com graça esse mundo, cristãos propuseram criar hospitais para atender quem não tinha condições. Cristãos propuseram e criaram os primeiros orfanatos para acolher as crianças que não tinham pais. Os cristãos propuseram as primeiras escolas dominicais, que hoje dão base para as escolas do mundo todo. Os cristãos propuseram as universidades, para dizer que esse mundo precisava de educação, de conhecimento, para diminuir as mazelas do mal, para diminuir os efeitos do pecado nessa terra. Cristãos atuantes nesse mundo propuseram o fim da escravidão, propuseram a reforma protestante e a separação do fardo que era ter um papa controlando a interpretação da Bíblia, mas não a liberdade das Escrituras ser distribuída a esse mundo e transformar esse mundo. O impacto do cristianismo é o que construiu a economia que a gente vive nesse mundo. O impacto do cristianismo é o que construiu a moral que a gente olha para esse mundo e fala assim, puxa, esse mundo é cristão, porque é proibido matar, nenhum irmão casa com nenhuma irmã, incesto é uma coisa terrível. De onde vêm esses valores? Do impacto que o cristianismo causou nesse mundo. Agora, existiram ícones, existiu, por exemplo, o primeiro nome dele eu esqueci, mas o Kuyper, que foi primeiro-ministro da Holanda, e sendo primeiro-ministro ele tinha muito poder para ser um cristão atuante na Holanda. Incrível o trabalho dele. Existiram ícones como Martinho Lutero, que foi o cristão que foi à frente de todos. Louvado seja Deus por essas pessoas. Mas eles não estavam sozinhos. Eles eram os ícones de uma geração. Os ícones de uma igreja que ia para aquela direção também. Nenhum cristão transforma esse mundo sozinho. Nenhum cristão transforma a realidade em que vive porque Deus o usou diferente de todos. É a nossa fé somada. No impacto que eu causo na minha rua, no meu condomínio, no impacto que você causa no seu prédio, naquilo que você faz na sua família, no seu trabalho. E juntos isso, como Jesus fala, como fermento, que é o reino de Deus, vai penetrando toda a massa. E em algum momento as pessoas falam, nem sei de onde vem isso, nem sei por que eu penso assim. Mas é porque uma igreja viveu a fé cristã, propôs para esse mundo como pode existir uma vida diferente. Nas coisas que tem nesse texto, são bastante abertas, né? Bastante genéricas. Você fala, como que eu aplico exatamente isso? Mas eu acho que é genérico desse jeito, justamente para dizer assim, em todo momento você pode estar vivendo esse tipo de coração. E em todo momento que você viver esse coração cristão que está expresso aqui, você vai fazer diferença onde você está. Porque Deus vai usar o teu testemunho, vai usar a tua história para contar para esse mundo que existe uma história melhor, a dele, do grande Salvador e Redentor que é Jesus Cristo. Mas ainda que seja tudo muito genérico, eu quero te desafiar a pelo menos considerar uma coisa. Considerando que esse texto está propondo isso, a iniciativa cristã, e não a reação cristã que a gente vai ver daqui a pouco, mas a iniciativa cristã, e está aqui na iniciativa cristã um negócio chamado hospitalidade. Você se deu conta disso? Que hospitalidade não é uma reação que você espera alguém vir até você dizendo assim, puxa, eu estou sem abrigo, eu estou sem casa, não tenho onde almoçar hoje, será que a gente podia partilhar um almoço? Ninguém faz isso. Hospitalidade é uma iniciativa. É você dizendo, vem na minha casa. É você dizendo, vamos comer junto. É você dizendo, vamos fazer coisas juntos. Vamos se acolher, vamos receber bem. Essa é a hospitalidade cristã. Iniciativa. Proponha. Proponha para as pessoas à sua volta uma vida cristã que faz diferença. Proponha as cenas que vocês vão viver. Se o pessoal está à sua volta viajando em política, viajando em futebol, viajando em qualquer coisa que precise dizer, puxa, esse papo aqui está preso a esse mundo. Será que você não pode fazer diferença usando as palavras certas, a ideia certa, para mostrar para quem está à sua volta que existe uma vida melhor, uma vida com mais propósito, mais razão, mais significado, baseado no que Jesus fez por você? Seja um cristão que entre em cena e, entrando em cena, proponha
a cena que as pessoas à sua volta vão viver. E assim a gente chega à terceira marca desse texto, que é aquela ideia de reagir à cena. Talvez aqui seja a condição daquele outro ator que não sabia o que ia acontecer e seu amigo propôs a cena. Por vezes, a nossa vida cristã vai ser exatamente assim. Vão vir para a gente situações em que a gente não tinha planejado. Vão vir para a gente situações em que de comédia vai virar drama. Vão vir para a gente situações em que de faroeste vai virar marionete. Não sei, que as coisas vão mudar instantaneamente. E a gente vai precisar reagir ao que Deus acabou de propor como história para a nossa vida. Olha como Paulo, então, descreve a reação cristã, dos versículos 14 ao 16. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. O texto ainda continua um pouco mais cuidado. Desculpa, é até o 18, né? Por isso continua mais o texto, olha só. 17, não retribuam a ninguém o mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Cada uma dessas frases, se você notar, está na imaginação de Paulo vivenciando uma situação. Uma situação em que o cristão é colocado em uma cena em que agora ele precisa reagir. Em que algo aconteceu e ele precisa dar uma resposta a essa cena, atuar nessa cena, conforme o coração de Cristo. Abençoem aqueles que os perseguem. Ele imagina a cena da perseguição. Você começa a ser maltratado por ser crente, você começa a ser rejeitado por ser crente, você começa a ser colocado de lado por ser crente. Ele fala para a gente se alegrar com os que se alegram. A gente está vendo a nossa vida, a gente está na cena do cotidiano, da vida normal, e chega alguém com a cena da alegria, da aventura, da comédia. Puxa, como que eu ajo nessa situação? Ou ao contrário, você está vendo uma cena alegre e chega alguém com a cena do drama. Como eu vivo essa situação? Diversos exemplos aqui da gente imaginar a nossa vida, e imaginar que essa nossa vida, a gente vai ser pego de surpresa, por cenas que a gente não planejou, por pessoas que a gente não considerava que não traziam o que trouxeram para a nossa vida, e a mesma ideia continua valendo. A gente vai precisar improvisar, reagir, mas dentro das regras do improviso, eu vou acolher essa situação tal qual ela é, e responder a ela conforme o coração de Cristo. Se você pensar o que tem por trás, talvez, dessa descrição de ceninhas que Paulo colocou aqui, Paulo está olhando para um momento muito especial na grande história que Deus está contando. A grande história que Deus está contando começa na criação de todas as coisas, quando do haja luz até o sétimo dia, quando ele olha a humanidade pronta, santa, perfeita, e olha nesse sétimo dia, o bom homem fala assim, tudo é muito bom, a criação que eu fiz é muito boa, muito bela. E esse é o primeiro ato da história que Deus conta. Deus é um bom Deus que criou um mundo santo, perfeito e bom. O segundo ato da história que Deus tem contado é o ato em que o homem, criado por Ele, escolhe uma vida sem Deus, escolhe a rebeldia a esse Deus. Eu, por mim mesmo, sei o que é bom, eu, por mim mesmo, sei o que é a vida que eu quero levar, não preciso de um Deus mandando em minha vida, tomando fruto do conhecimento do bem e do mal, eu serei meu próprio Deus, eu direi meus próprios caminhos, eu serei aquele que pode dizer o certo e o errado, o bem e o mal, para a minha própria vida. A condição humana do segundo ato. Segundo as próprias Escrituras, poderia ter nesse momento, ou em qualquer momento da história, existido um ato final. E Deus dizer, então acabou. Então a maldade não vai existir, vai ser punida, condenada, e a ordem e a paz vai voltar a existir. Mas na história que Deus conta, tem um novo capítulo, chamado redenção. O resgate desse mundo caído. Pelo amor de um Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio Filho para morrer numa cruz, de forma que aqueles que creem nesse sacrifício da cruz não pereçam, mas tenham vida eterna, pela obra de Jesus Cristo, sejam restaurados, perdoados, curados. E agora sim, prometido um ato final da glória de um novo céu e uma nova terra, feita para viver uma vida
sem mal, sem pecado, sem dor, sem choro, sem lágrima. Nessa história que Deus está contando, a gente vive esse grande ato 3, o ato da redenção da humanidade, na qual eu, como um crente, experimentei ser perdoado, no qual eu, como um crente, experimentei o que é misericórdia, no qual eu, como um crente, experimentei consolo para o meu choro, no qual eu, como um crente, experimentei partilhar o coração na alegria de alguém, no qual eu, como um crente, vi meu Cristo sendo perseguido, difamado, sem responder palavra nenhuma, não se vingar, mas entregar a Deus a vingança. E o que o Paulo está dizendo nesse texto, que é a nossa reação a esse mundo caído que nos traz cenas de perseguição, cenas de tristeza, cenas de dificuldades, é que a gente vai reagir a esse mundo, dizendo que existe uma história que manda na minha história, que é a história de como Jesus Cristo me salvou. E eu vou responder a esse mundo com a mesma graça que me atingiu, com o mesmo perdão que me atingiu, com a mesma misericórdia que me atingiu. Vai ser improviso, vai, porque eu não estava esperando. Mas eu sei como o meu Cristo me salvou. E é isso que eu vou responder a esse mundo. Veja como é importante você saber que a história que Deus tem para você não é você o personagem principal. Não é você vivendo sua própria história como aquele homem independente que diz não quero Deus. Você vive como um personagem, como alguém dentro de uma história maior. E você vai ter sentido, significado, razão, propósito para viver essas coisas. Quando a história maior fizer sentido na sua vida. E você responder a esse mundo conforme Deus respondeu a você. Ao seu pecado, à sua tristeza, à sua dor. Com consolo, perdão, graça e misericórdia. E nesse sentido, nessa história da redenção, a gente descobre o nosso papel. Nesse mundo hoje, eu e você temos o papel de sermos instrumentos na mão de um Redentor. Instrumentos usados por Deus para transmitir para esse mundo que existe graça, amor e perdão, na forma que a gente reage a essas cenas, na forma que a gente reage quando a gente é maltratado, quando o mal atinge a nossa vida, quando a gente é perseguido, injustiçado, quando a gente é roubado, quando a gente é ferido. Existe uma história melhor que a minha, pessoal. A história de Cristo, que me faz responder esse mundo de uma forma melhor. Não como o mundo responderia, mal por mal, mas respondendo mal com o bem. Pode ir para o último slide, por favor, Juliano? O último slide é de novo o primeiro. Tem um teatro posto à sua frente, um lugar para você atuar. Você descobriu que a vida cristã não é um texto decorado, que você tem as falas certinhas, mas é uma vida de improviso, em que você vai entendendo o que Deus propõe e como você vive. Quero fazer esses 3 desafios para você. Não fique no banco, não fique na plateia. Assuma que você é um crente, assuma que você é um cristão e viva os papéis que Deus tem para você. Entenda quem Ele te chamou para ser e diga, Deus, estou aqui, me usa, me faz ser esse que o Senhor quer que eu seja. Na sua vida, por tantas e tantas vezes, seja esse que testemunha, proponha para as pessoas à sua volta, qual é a boa conversa, qual é a boa cena, qual é a boa ação a ser vivida. E quando a falência desse mundo, o mal desse mundo te tocar, atingir a tua vida, reaja, não improvisando segundo o teu coração, improvisando segundo a graça que você aprendeu de Cristo que atingiu a tua vida. Uma pequena alegoria que eu espero direcione a sua semana, direcione suas decisões que tem pela frente, de como você vai viver, para a glória desse Deus. Quero orar com vocês, igreja. Deus, viver uma vida que tem sentido, razão, propósito, é tão bom, Deus, porque a gente não está, então, solto, tentando construir os nossos próprios destinos, tentando entender razões do porquê a gente está aqui, tentando encontrar felicidade naquilo que não foi feito para isso. É tão bom, Deus, saber que o Senhor é o autor da nossa história. Deus, é tão bom saber que essa história termina com a Tua glória, termina com a gente na Tua presença. E seja qual forem as cenas que o Senhor propuser para a gente, é lá que a gente vai se encontrar. Obrigado, Deus, por dar a cada um dos Teus filhos a certeza da salvação, a certeza de viver num novo céu e numa nova terra. Mas, Deus, também quero te pedir que nesse momento em que a gente vive, esse grande capítulo chamado a Tua Redenção, que a gente reconheça esse papel de sermos nesse mundo,
instrumentos da Tua graça. E que a gente viva assim, Deus, atuando para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, um bom resto de domingo a todos. De noite tem um pouquinho mais, 19 horas a gente tem culto aqui. Mais uma vez, se você quiser se inscrever no piquenique, eu só vou pegar a ficha de inscrição e vou estar aqui na recepção até o fim da nossa reunião. Bom domingo a todos.